Na última sessão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, antes do segundo turno das eleições, o ministro Alexandre de Moraes falou sobre as fiscalizações das inserções em rádio. Confira exatamente o que disse o presidente do TSE. Anteriormente, cada partido levava e disponibilizava o seu, isso dava um trabalho muito grande. Então, se fez um pool de emissoras, o Tribunal Superior Eleitoral, ele disponibiliza no seu site. E essa é a função do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos mandam, se o partido não mandar, não há o que disponibilizar. Os partidos mandam, o TSE insere no seu site e cumpre as emissoras de rádio, e vale também para as emissoras de televisão, cumpre as emissoras, por obrigação normativa, elas vêm, retiram, buscam no site e vão colocar as inserções. Então, essa é a única função nesse aspecto do Tribunal Superior Eleitoral. A quem compete fiscalizar, uma por uma, a inserção aos partidos políticos, às coligações, aos candidatos. Se não o fizeram, ou aqueles que não o fizeram, não fizeram, assumindo um risco. O candidato do PT, Lula, também se manifestou hoje sobre essa questão. Acompanhe. Nós, na verdade, temos que disputar algumas pessoas que estão indecidas ou algumas pessoas que votaram em branco ou nulo, que a gente tem que convencê-los a ir votar. No restante, é o direito de chorar, de espernear, de quem está percebendo que vai perder as eleições. Eu acho que o Bolsonaro, ele está ciente de que ele vai perder essas eleições, ele está ciente de que o povo já está tomando uma decisão, ele acompanha a pesquisa, ele estuda a pesquisa, ele encomenda a pesquisa e ele sabe que ele vai perder essas eleições porque o povo está precisando de mudança. E na última live transmitida pelo presidente Jair Bolsonaro antes do segundo turno, ele comentou sobre essa questão das inserções, criticou diretamente o PT e mostrou confiança na vitória. Então, vamos ouvir esse trecho da live do presidente agora há pouco. Acompanhe. Hoje é o último dia das inserções, da campanha de rádio e televisão. Fizemos um jogo limpo. Infelizmente, do outro lado, não foi assim. Além de conseguir, de forma duvidosa ainda, 9 inserções, ainda nos caluniaram. Mas tudo bem, vamos em frente. Acredito na vitória, acredito no trabalho de todos vocês que estão aí, que vão nessa reta final dar uma força pra gente. Tá certo, para começar, hoje Marco Antônio Costa, então, exibimos aí na sequência o posicionamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, depois um trecho da fala de Lula. E, por fim, a fala do presidente Jair Bolsonaro. Queria chamar a atenção para o que disse Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Ele foi enfático em dizer que o TSE não tem a responsabilidade de fiscalizar as inserções nas rádios e também nas emissoras de TV. Então, ele acaba isentando a corte de qualquer responsabilidade. Você acha que, a partir disso, ele coloca um ponto final? Essa história se encerra por aqui? Boa noite, Daniel, Felipe, a toda a audiência da Jovem Pan. Bem, muito pelo contrário, né? Essa manifestação dele vai exatamente ao encontro do que ele mesmo despachou. É muito estranho o que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente quando a gente fala sobre as posturas do Alexandre de Moraes, o que aconteceu recentemente no TSE e até mesmo a função do pool de rádios, né? Lá, a gente teve uma explicação excelente hoje no Pânico, do Fábio Weingarten, e ele tem a vida inteira dele construída em torno disso, na inserção de propaganda e de publicidade nas rádios. E todas aquelas mentiras que foram propagadas e difundidas pelos meios de comunicação, pela nossa concorrência espúria, baixa, de quintíssima categoria, esse pessoal mentiu deslavadamente, na cara dura, para as pessoas. Só que a grande pegada é essa mentira que é mais ou menos feita na linha do que o Alexandre falou, né? Do que o ministro falou recentemente. Você joga o corpo para fora. Eles vieram ontem, falaram que, veja bem, as rádios por streaming são diferentes das rádios pelo ar e, na verdade, a fiscalização só foi por streaming. Então, quando você percebe
que eles vão partindo de uma série de premissas falsas, sabidamente falsas, ainda mais por quem trabalha nessa área, por quem conhece o lado técnico disso, você começa a notar que tem alguma coisa de errado com esse pessoal. Ou a mentira representa um mau caratismo agudo dessas pessoas, deslavadamente eles estão mentindo para as pessoas, para a audiência, ou é uma ignorância brutal. Mas a gente sabe que não é ignorância porque isso é coordenado. Isso é coordenado e sistematizado entre esses editoriais, entre esses jornalistas. Então, só para explicar tecnicamente, o pool, ele está lá, as campanhas mandam os links com os recibos, inclusive, que eles recebem do pool, então você manda aquele conteúdo para o pool e recebe, né, em troca, o recibinho, como se fosse um comprovante. E as campanhas pegam do pool. A função do pool é verificar se as campanhas estão recebendo, pegando os conteúdos que foram inseridos por cada uma das campanhas, no caso, pela campanha do Lula e pela campanha do Bolsonaro. A fiscalização da ponta, para a gente saber, levantar dúvidas, etc., é de fato feito pela campanha. E foi exatamente o que a campanha fez. Então, quando a campanha fiscalizou na ponta e falou, peraí, tem alguma coisa de errado com esse pool? Porque o pool pode não estar direcionando, existe algum problema comunicacional aí, e a gente precisa entender qual é esse problema, e levantaram uma grande interrogação com a petição protocolada recentemente pelo PL, o partido do Bolsonaro. O que eles levaram em contrapartida como resposta? Não, isso não é prova suficiente. 5 mil páginas de auditoria com muita tecnologia de um software desenvolvido exclusivamente para isso. Não, esquece. Isso não é prova. Esquece, não é prova. Não é prova, esquece. Aliás, vocês tumultuam a eleição, procurador-geral eleitoral vá atrás deles para verificar quais crimes eles cometeram, e eu vou mandar isso para o Supremo Tribunal Federal, para o inquérito de milícia digital, porque a gente vai descobrir essas milícias aí, o que eles querem com esse tipo de turba eleitoral. É isso que a gente viu. Sequer analisou a dúvida, a interrogação que foi levantada sobre a dinâmica do pool. Então, Felipe, é o seguinte, para você, a urna é sagrada e o pool das rádios é sagrado. Essa salinha do TSE, para você, é sagrada. E é uma pena isso, porque quando eu percebo que existem esses dogmas intocáveis que vocês criam, eu percebo que há algo muito de errado com relação a isso. Existe algo muito podre que está cheirando aqui e que é de interesse de alguns que a gente não pergunte. Porque quando você não quer responder uma pergunta razoável, fundamentada, o problema não está na pergunta, o problema está em você. Marco Antônio Costa falou por bons 2, 3 minutos. Agora, Felipe Monteiro, eu quero escutá-lo. As provas que o Marco se referiu são suficientes ou não? Obviamente não. Por quê? Né? Quanto mais tempo se passa do fato, a gente vê o tiro do pé que o Bolsonaro deu. É impressionante o que o Bolsonaro está fazendo no final da campanha, querendo tumultuar. Acho que ele está preocupado realmente em perder as eleições. Eu não acho que ele vai perder as eleições. Acho que ele tem grande chance. Acho que ele tem grande chance de ganhar as eleições, na minha opinião. O choro é livre e que o Bolsonaro sabe que vai perder. Na minha opinião, as eleições estão parelhas, estão empatadas. Não dá para definir quem vai ganhar as eleições. Quem falar isso está mentindo, né? Mas o Bolsonaro está preocupado, né? Eu discordo completamente do que o Marco falou aqui. Primeiro, vamos lá, Marco, por parte. Primeiro, a coligação do Bolsonaro não apresentou prova alguma, tá? Ela falou, naquela entrevista coletiva de imprensa do Fábio Faria, ele falou que o Bolsonaro teve um déficit de 150 mil, aproximadamente, inserções na campanha dele em rádios no país todo, não é? E apresentou, no aditivo da inicial, somente 8 rádios com aproximadamente 720 inserções a menos. Ou seja, isso é prova? Aí você pega, por exemplo, documentos juntados pela própria campanha, não é? São 5 mil páginas que não dizem nada. Está lá para qualquer um ver. Não dizem absolutamente nada. Você abre a documentação, está lá data, está lá o nome da rádio e o horário. Não tem nada. Não trataram dado nenhum. Não trataram dado nenhum. E no documento que eles
protocolaram no dia seguinte, quando você vê, eles colocam só 8 rádios, né? Uma amostragem de 8 rádios. As 8 rádios se manifestaram, Marco. 4 delas mostraram que tem prova de que todo o conteúdo foi veiculado, né? Uma mentira da campanha do Bolsonaro. E outras 4 comprovam que o governo, a coligação do Bolsonaro não apresentou qualquer documentação. E o que me chama a atenção ainda, que eles só fizeram a amostragem de 8 rádios, o que equivale a 0,16% do universo amostral que eles apresentaram. Que isso, Marco? Eleição é coisa séria, não é? Outro ponto, não teve auditoria nenhuma. Quem fala que teve auditoria está mentindo. A empresa contratada para fazer esse levantamento não tem competência e não tem condição de fazer auditoria. Era uma empresa que comercializa software. Aí tudo bem, por amor ao debate. Será que essa empresa não poderia fazer a checagem? Então vamos falar, vamos supor que poderia fazer a checagem, né? Tem o documento um dos documentos juntado na decisão do ministro Alexandre de Moraes, está lá claro, né, que utilizaram a checagem do material apresentado pelo Bolsonaro e tinha muito mais veiculação da inserção do Bolsonaro, né, do que a suposta auditoria falou. Ou seja, o próprio documento que o Bolsonaro juntou desmente o Bolsonaro, né? Então, Marco, não tem para onde você correr. Felipe, quando você olha a documentação toda juntada, não há prova alguma. Eu acho muito engraçado. Aí tem uma questão que o Marco esquece, que o Marco, acho que ele esqueceu a aula de teoria geral do direito. Vai lá. Né? Marco, desculpa. Vamos lá, Felipe. Não é função da justiça fiscalizar nada. Você está tentando. Entendeu? A função da justiça ele julga. Ela julga. É importante só fazer um parênteses. Os dois têm formação em direito, tá? Entendeu? Pode achar que eles não são entendedores do assunto. Marco, você. Não, o Felipe me espanta aqui com algumas obscenidades que ele falou. Primeiro que eu não consigo entender esse negócio de constante inversão do ônus da prova no caso de uma denúncia que foi realizada. A auditoria foi feita e o Felipe está... O Felipe, se alguém, né, mostrar páginas e páginas de códigos de programação para ele é um apedeuta, ele é um iletrado, ele é um ignorante no que se refere à programação. Então, para ele não vai significar nada. Eu acho até uma postura um pouco arrogante ele falar que enxerga o relatório e sabe ler o relatório. Ele não sabe como é que funciona o relatório de inserção de mídia e propaganda nas rádios. Eu imagino, como eu também, né, do ponto de vista técnico, eu não tenho domínio sobre o assunto, só que eu tenho alguma humildade para falar o seguinte, olha, do ponto de vista jurídico, está estruturada uma denúncia que sim apresenta uma série de falhas no elo. Aonde que está o problema? Não está na ponta de cá nem na ponta de lá. Na ponta do Bolsonaro e da campanha dele, os recibos estão todos em mãos de todos os dias que foram enviados. Então, quer dizer, você tem a prova inequívoca desse lado. E do lado de lá, você tem um problema, que é a não inserção. Poxa, vamos ver o que aconteceu? Ah, tá, o problema está na sala do TSE, e ele ignora isso, é engraçado, eu acho até... eu tento enxergar que existe muita inocência no Felipe, porque ele não é uma pessoa maldosa, ele não é uma pessoa do mal, ele não é uma pessoa da campanha petista infiltrada aqui na Jovem Pan. Então, eu realmente tento acreditar que ele é muito inocente, ele é uma pessoa do bem que não enxerga maldade no mundo, porque... em seguida, 30 minutos depois que o servidor Alexandre, lá do TSE, foi exonerado, ele foi para a polícia prestar uma declaração falando que corria risco de vida e deixando muito claro por que ele foi exonerado. Quer dizer, Felipe, só não enxerga quem não quer enxergar, né? Aí você fala para mim, poxa vida, ele conseguiu inverter o ônus de tudo. Então, a vítima denuncia um crime, um abuso, uma irregularidade... E, em seguida, você tem o servidor que foi afastado, você tem uma série de questões que são colocadas aí, fora todo esse aspecto holístico e panorama geral de abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes. Só para terminar, Felipe, na decisão do Alexandre de Moraes, ele cita um estudo da PUC-Rio que cita e agradece o site Desmentindo Bozo, tá?
É isso que você está usando como argumento. Você está usando um site que é Desmentindo Bozo. Esse é o nível do debate jurídico lá no TSE e eu espero que não seja o seu nível de debate jurídico. Para arrematar o assunto que envolve as inserções de rádio da campanha de Jair Bolsonaro, Felipe Monteiro. É impressionante como o Marco consegue distorcer os fatos completamente, Marco. Fico de cara como você consegue desinformar ao invés de informar. Né? Eu fico até assustado, porque eu conheço você faz quase 20 anos, né? E fico assustado quando eu vejo desde os Marco... tempos de centro acadêmico da PUC, hein? É importante uma revelação aqui. Qualquer dia a gente vai contar essa história. Nunca imaginei que ele seria tão esquerdista. Não sou. Eu sou racional, é diferente. Nesse aspecto aqui, quando estou discutindo tecnicidade, eu sou racional, né? Torcida. Vamos lá. Não tem nada na documentação juntada pela coligação do Bolsonaro de programação, algo de difícil entendimento. Não tem nada disso, Marco. Dá para ver, qualquer pessoa pode abaixar e ver. O que tem é uma listagem do horário que foi vinculado à propaganda, né? Não trabalharam com dado. E as oito rádios que a coligação do Bolsonaro cita no universo de... para vocês terem uma ideia, a campanha do Bolsonaro apresentou 720 inserções, né, a menos, né, na amostragem dele. E eles falam que tem 150 mil. Né? Ou seja, quando a campanha do Bolsonaro não apresenta indícios mínimos, não apresenta prova, não apresenta condições da ação seguir, desculpa, Marco, a lei é clara, a petição ela é inepta, né? E tem que seguir o caminho que Alexandre de Moraes decidiu, né? Decidir pela inépcia da inicial. Não, é incrível. Não tem nada que você pode falar contrário a isso. Esse assunto vai render. Esse assunto vai render, a gente vai continuar tratando disso. Você tem 15 segundos para fechar o raciocínio. Não é função, Marco, da Justiça receber qualquer tipo de ação e automaticamente mandar fiscalizar, mandar investigar. Senão, a Justiça não trabalha, não julga. E o print do WhatsApp? Quando não tem indícios mínimos, né, não dá para prosseguir. Então é isso aí, e essa ação não tem indícios mínimos para prosseguimento. Então o Alexandre ele pode usar na decisão dele o Desmentindo Bozo como referência. Ele pode usar print de WhatsApp para mandar a Polícia Federal na porta de empresário. Então tá, Felipe. Isso é outra coisa, Então tá, vai. O seu relativismo é tóxico. Isso é esse o problema da esquerda. Vocês estão outra coisa. Vocês deixam esse relativismo moral absurdo contaminar o ambiente jurídico. Isso é inaceitável, Felipe. Marco. Você não pode deixar isso acontecer. Isso é outra coisa. Isso está turbando a sua visão. Você está juntando. Vamos seguir com o processo. Você está míope. Você está míope. Impressionante, cara. Tá bom. Então vamos lá. Arremata o assunto. Vai, Felipe. Não, é impressionante. Ele agora usou aquele ato ilegal do Alexandre de Moraes que perseguiu o empresário por conta de uma notícia jornalística e por conta de cópias de conversas no WhatsApp. Isso, Marco, é ilegal, é inconstitucional e não tem nada a ver com o caso que está debatendo. Não foge do caso. Não é a mesma pessoa que está decidindo. Não foge do caso, Marco. Não foge do caso. Para você fazer valer o seu argumento, você tem que buscar outras situações que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Vocês que estão ouvindo a gente, é outra pessoa que decidiu. Tá? Eu estou errado, então. Não foi o Alexandre de Moraes que mandou pegarem os empresários e pegarem os celulares dos empresários. É isso aí, Felipe. Vamos de novo. Você tá muito míope, cara. Você tem que acordar. Você não pode falar um negócio desse. Você não pode querer enxergar as coisas com essa O Alexandre de Moraes é arbitrário, é autoritário muitas decisões dele, mas nessa específica... Desculpa, Marco, eu sou técnico. Culpa vítima. Eu sou técnico pra você caramba. É torcedor. Você tá torcendo. Culpa vítima. Não, você esqueceu o seu diploma. É isso aí. Você tá torcendo, virou torcedor. Denunciou, nota a imprensa falando não é nossa responsabilidade e não vamos apurar. Não isso prova, aí, Felipe. Marco. É isso aí. Não tem prova. Não, você tá certo. Não tem que apurar nada, não. Não tem prova. Se encher o saco, se você tá na rede social enchendo o saco e postando sobre a salinha do TSE, tem que sair, tem que ser desmonetizado, tem que ser bloqueado e se bobear, a polícia tem que bater na tua porta, segundo o critério dele. É isso aí. E olha o absurdo. É autoritarismo mesmo. E olha o absurdo da situação, para vocês verem como a petição é inepta mesmo, né? Olha só. Quem tem que fiscalizar a veiculação das inserções da propaganda, né, da campanha é a própria coligação. A coligação fez do Bolsonaro? Apresentou, demonstrou que não conseguiu fazer fiscalização. Foi assim, eu não consegui fazer
por favor, fiscaliza. Não, mas a função é sua fiscalizar. Não, você está confundindo tudo. Você não viu o programa isso falta hoje? Causa de pedir. Imagina, você tá maluco. Claramente. Você não viu o Fábio falando hoje no programa? Se a fiscalização... Você não vê nada. Você não está se informando. Vamos lá. São duas coisas diferentes. Por vez, só para o nosso público compreender as argumentações de vocês, por favor. Se a fiscalização é competência da coligação, não é? Falta causa de pedir quando a coligação entra na justiça para pedir para fiscalizar. Ou seja, você não entendeu nada ainda, Felipe. Você não está problematizando isso direito na sua cabeça. Não tem lógica. Então vamos só explicar. Se precisar, a gente desenha para o Felipe, porque está muito fácil de entender. Na ponta, a fiscalização é da campanha. Fábio Weingarten falou isso no Pânico hoje. Felipe, presta atenção no que você está falando. Fala. O problema, o apontamento de irregularidade está na sala do TSE, está no pool. No pool, essa comunicação entre o link que as rádios acessam para pegar o material de campanha. Existe um problema aí. Este problema não está sendo debatido, nem apurado, investigado sequer. Meu amigo, quando tem uma denúncia de uma campanha que tem indícios de irregularidade, tem que abrir investigação. Você está fazendo aquele famoso cala-boca soviético. E eu vou te falar... Me causa medo isso. Eu achava que você era um socialista democrático. Não, vamos... Não, só para eu terminar. Eu achava que você era um socialista democrático. Mas não, você prova que não existe socialismo democrático. Eu sou capitalista. Se te contrapõem, se contrariam o que você está falando, você usa exatamente isso. A burocracia em desfavor da apuração, em desfavor de verificar qual é a verdade. É isso que você está fazendo agora. Não, assim, você está usando a burocracia em desfavor da busca pela verdade. Não, primeiro, isso é uma vergonha. Olha o absurdo da argumentação do Marco. Não tem lógica nenhuma. Lógica não zero. Tem indício. Ele não falou tem indício que o problema está no pool de imprensa. Pool de rádios. De rádios. Olha só. Se o problema estivesse no pool de rádios, não ia ter nenhuma vinculação do Bolsonaro. Não ia ter vinculação a menos. Ia ter zero. Porque se conseguisse... a mesma declaração do servidor. Ele falou a mesma coisa. Escuta uma coisa, não tem lógica. Muda o argumento, fala de outro processo que o Alexandre de Moraes julgou, porque esse aí você está falando nada com nada. Se tem problema de transmissão do pool de mídias para as rádios, era para ter zero vinculação do Bolsonaro. É uma premissa falsa essa. Zero. De onde você tirou essa premissa? Teve algumas. Da onde você está tirando essa premissa? Conseguiram abaixar a propaganda, Marco. Da onde você está tirando essa premissa? Você falou.